poderoso. É claro, a gente tá cantando aqui, mas tem gente que ainda não entendeu. Diga, Deus é poderoso. Ah, mas Deus, qual que é o limite do poder de Deus? O próprio Jesus afirmou que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Debrais Atlanta, né, Bires? Muito bem-vindo, telespectadores. Você que tá nos assistindo agora, não sei quando você tá assistindo, se é no seu carro, na sua casa. Então, pede licença. Exatamente, eu quero pedir licença pra você nesse exato momento, que hoje nós temos um convidado super especial, Bires. Ô, Bires... Foi um desejo que Deus colocou no nosso coração. Não, galera toda falando assim, tem que levar. E no dia que eu sentei com ele ali, numa calçada, eu lembro como se fosse hoje. Mas você foi bater um Ele papo? começou a trocar uma ideia comigo, eu falei, eu tenho que levar esse cara no podcast. Não, Bires. Não, ele tem muita pérola. Quem olha ele assim, quem olha na nossa igreja, pai, não imagina que o homem já viveu tudo isso. É, mas pelos louvores que ele canta, assim, a forma que ele ministra, dá pra saber que tem... Não, ele tem história, mas as profundidades... Pai... Já passou pelo vale ali, já deu uma passeada ali no Vale da Sombra ali, né? O homem tem história, tem que respeitar, tem que respeitar. Ô, Biri, nós estamos falando de quem, Biri? Estamos falando dele, Juninho! Eu quero muitas palmas. Vamos. Que isso, hein, Juninho? Primeiramente, Juninho, seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast, tá bom? Juninho, sinceridade, era muita gente chamando pra vir pra cá. Esse camarada que vocês estão anunciando aí vai pra chegar ainda? Era muita gente. Eu tô tipo abrindo o show, né? Era muita gente. Era muita gente, Juninho, pedindo pra trazer você pra cá. E finalmente nós conseguimos. Eu sei que a sua agenda é um pouco lotada, né, Juninho? Mas aprove Deus trazer você pra cá pra mais um episódio. Juninho, primeiramente, se apresenta, né? A gente tem costume de chamar você, Juninho, mas eu estava em uma conferência e vi que você foi consagrado a pastor. É isso mesmo? Não, varão. Boa noite. Paz do Senhor pra todos. Pra mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho que vocês têm feito e acredito que Deus tenha usado muito a vida de vocês aí através dessa iniciativa. Bem, não foi fácil aceitar o convite. Eu sou uma pessoa bem discreta, bem reservada, não gosto muito de me expor e o Bires já tinha falado algumas vezes, o PH mais algumas e acabou que coincidiu. Hoje eu não tô na escala da vigília e o PH me ligou falando que Deus mostrou e aquela coisa toda, Ele é profeta. Né? O homem usou o nome de Deus, então eu vou acreditar. Bem, meu nome é Ronaldo, né? Conhecido como Juninho, porque eu tenho o mesmo nome do meu pai. E pela misericórdia do Senhor, eu sirvo na casa de Deus aqui no Ministério da Debrais. A gente completa 3 anos em março agora de 2026. Eu fui consagrado evangelista no ano de 2021. Não sou pastor não, varão. Sou evangelista. Evangelista. Pela misericórdia de Deus. 2021 foi um ano especial, né? Que marcou... Mais um ano que marcou muito a minha vida. Mas, e atualmente eu estou como ministro de louvor, né? Eu faço parte... Eu integro o Brais Adoração. E sou também segundo tesoureiro da igreja. Então, são as responsabilidades. Parte delas vieram através da vida do pastor... Sou um dos líderes do Brais Adoração, pastor Eduardo. Deus deu para ele aí uma direção. E o pastor Felipe me convidou para estar integrando a parte de diretoria da igreja, servindo também na tesouraria como um auxiliar ali do Cadu. Mas, Juninho, quanto tempo já de evangelho? Do berço? Como que é? Nasci num berço cristão, graças a Deus, e a vida toda servindo a Deus. Tive altos e baixos, como todos nós, momentos de algumas incertezas que me levaram a algumas decisões questionáveis, mas a vida inteira. Conheço a palavra, conheço Jesus desde o berço, graças a Deus. E seu pai esteve com vocês aqui esses últimos tempos e deu pra ver que ele é aqueles cara que a gente fala meio chucrão, assim, meio... Pastor bruto, né? Como foi a criação de vocês? Aqui fala old school, né? Old School. Por inglês. Mas realmente, eu venho de uma família, vamos dizer, sacerdotal, né? O meu avô era presbítero, meu pai é pastor.
pastor de pastorear a igreja, não só de receber o título. E nós crescemos em um lar evangélico. Nós crescemos tendo ali aquela realidade de ser criado literalmente dentro da igreja. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Tenho um irmão mais velho, Houston, que está no Brasil. Depois tem a Rosiane, a minha irmã que mora aqui também em Atlanta, já há 20 anos. E tem uma irmã mais nova, que é a Riviane, que também está no Brasil. Todos, graças a Deus, cristãos, todos tementes a Deus e todos servindo a Deus, integrando algum ministério na igreja. Maiormente ligados ao ministério de louvor, foi algo que Deus, de uma forma muito especial e cuidadosa, nos chamou. Nós nunca fizemos curso de nada, nós nunca nos especializamos em nada, e pelo fato da igreja ser o nosso quintal, onde a gente brincava, onde a gente se divertia, a gente cresceu interagindo, mexendo em instrumento, e quando a gente assustou, a gente já estava integrado, tocando. Inicialmente começamos ali nos instrumentos acústicos, né, bateria, aquela coisa toda, e foi violão e contrabaixo, e aí foi. Tivemos uma iniciação musical muito interessante. Meu pai foi chamado para pastorear na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. E ali nós tivemos a nossa base cristã, a nossa base musical. E aquela cidade marcou muito as nossas vidas. Nós vivemos lá por 13 anos. Nós somos todos nascidos em Belo Horizonte, que é a capital de Minas. E vivemos por 13 anos ali em Governador Valadares, participando de corais. Eu me arrisquei até a tocar saxofone, clarinete, requinta, alguns instrumentos aí. E depois não me especializei em nada, para te falar a verdade. O baixo. Sei um pouquinho de cada coisa e não muito de nada, para ser bem sincero com vocês. E o ministério pastor, como que foi? Evangelista, já tinha um desejo ou tipo veio... Olha, essa é uma pergunta que abre um leque muito grande para minha resposta, porque pelo fato de nós sermos criados na igreja, viver num ambiente pastoral desde muito novos, e hoje, graças a Deus, a mente das pessoas e a visão da igreja mudou muito. A gente vem de um ministério pequeno, não chega nem perto do tamanho da expressividade que o Ministério de Madureira tem. Então, as coisas eram bem difíceis na nossa época, bem precárias. E como eu disse, meu pai é um pastor que pastoreia a igreja. Ele abdicou de ter sucesso na vida profissional, ele abdicou de conquistar alguns sonhos, alguns desejos do coração dele para poder servir a obra. Então, nós vivenciamos muitas experiências ao longo desses anos. E eu vou dizer por mim, particularmente, por ver parte do sofrimento, parte da entrega dele, eu cheguei uma vez a dizer para Deus que algo que eu não queria jamais para minha vida era qualquer tipo de ministério. Eu seria um servo, né? Eu sei o quanto o servir a Deus é importante na minha vida, para me manter na linha, para me deixar focado, né, no objetivo da palavra e do céu. Mas eu cheguei a dizer isso, que se algum dia Deus tivesse algo para mim de nível ministerial, eu não queria depender da igreja. E quando eu falo depender da igreja é no sentido financeiro. Uhum. Devido às nossas experiências, sofrimentos e muita coisa que trouxe muitas marcas, né, e cicatrizes para as nossas vidas. E essa não é a minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou morando aqui há quase 3 anos, mas eu estive aqui há 20 anos atrás, no ano de dezembro de 2003 até março de 2007. E durante o meu 2º ano aqui, Deus me trouxe à memória esse pedido que eu fiz para ele. Num dia muito difícil, eu estava na construção, era badeco, nunca tinha trabalhado serviço pesado na vida. Pra quem não sabe o que é badeco, tá no Brasil, explica aí como que é badeco. Badeco é o faz tudo na obra, é o ajudante que chega sem saber nada e eles
botam quente nele para correr o dia inteiro. Carrega lixo, leva ferramenta, sobe o morro, desce o morro, sobe escada, desce escada. E num desses dias eu estava trabalhando numa casa de reforma, no siding, e quando eu pus o pé de cabra para tirar uma tábua, o pé de cabra escapou e bateu na minha boca. E cortou e o sangue começou a descer. Eu pus a mão, eu falei, deixa eu caçar um cantinho para me ver se eu machuquei muito. Quando eu dei um passo para trás, eu pisei num prego. Nossa. E esse prego entrou no meu calcanhar. E eu falei, meu Deus. E começou a passar um filme na cabeça, eu lembrei de muita coisa, né? Nós tínhamos vindo, eu e a minha irmã Rosiane, da nossa família somente, a gente não tinha família aqui, e sentindo muita falta de casa, sentindo muita falta da família. Eu procurei um cantinho, me sentei e comecei a chorar. Lágrima misturou com sangue, foi uma cena que marcou muito a minha vida. E nesse exato momento, Deus trouxe à minha memória aquele pedido que eu fiz, de que se um dia Deus tivesse um ministério para minha vida, eu não queria depender da igreja. Eu não queria ser assalariado ou nada nesse sentido, né? Por causa das experiências que a gente teve. E aí eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim, é isso mesmo que você quer? Você quer fazer do seu jeito? Você quer fazer com a sua força? Você quer fazer com a sua habilidade? E eu entendi que eu tinha dito uma grande besteira quando eu falei aquilo, porque apesar das dificuldades, essas dificuldades foram que nos mantiveram fiéis a Deus até hoje. Temos diversas experiências. O Billy falou aqui sobre testemunho, né? A gente quer ouvir testemunho. Gente, eu não me engrandeço, eu tenho muita humildade para falar isso. Eu tenho muito testemunho para contar. Não é um, não é dois, e o tempo que vocês reservaram aqui não é suficiente para contar todos os testemunhos que eu tenho. Mas então, eu senti necessidade de fazer uma oração. Naquele momento eu orei e falei, Senhor, me perdoe, porque eu achei que vindo para os Estados Unidos, trabalhando, ganhando dinheiro, eu ia me qualificar para poder servir o Senhor de alguma maneira e para talvez receber algum tipo de ministério. E não é nada disso. Servir a Deus é muito além disso. E se o Senhor tiver realmente que eu me entregue, que eu seja dependente, que eu viva na dependência do Senhor, que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser. E as coisas começaram a se endireitar a partir daquele momento, para te ser bem sincero. Ainda vivi muitos anos com resistência a receber alguma consagração, até que no ano de 2021, eu já falei para vocês, foi um ano especial, né? É o ano de nascimento da minha segunda filha, que foi a Sara. Eu esqueci de mencionar, né, gente? Vocês me perdoem. Isso aqui é tudo muito novo. Não, você vai apresentar o corpo de obreiro da sua casa, né? Que é bendito seja o fruto entre as mulheres, né, Juninho? Foi o ano de fruto entre as mulheres. Juninho, fala mais um pouquinho perto. O nascimento da minha segunda filha. E foi um ano que eu adoeci, que eu peguei o Covid. E foi o ano também que eu recebi a consagração. Por isso que é um ano especial, um ano bem marcante na minha vida. Você pegou Covid, Juninho? Peguei Covid. Conta um pouco pra gente aí, mas foi aquele que levou pra... Foi, pra você ter uma ideia, quando eu adoeci, eu tinha perdido um tio há 2 semanas atrás. Meu Deus. Sim. Lá no Brasil, a coisa começou em 2020, a ficar mais forte, mais evidente, e a Thalita pegou em 2020. A gente, morando na mesma casa, ela pegou e eu não peguei. E passou um tempo, no ano de 2021, ela engravidou. A Sara é fruto de 9 anos de oração. É um outro testemunho também, que se a gente misturar aqui... É o homem do testemunho. A gente não consegue fechar. Mas... Então, quando ela estava com 6 meses de gravidez, o Covid deu mais uma apertada lá, principalmente na nossa cidade. Eu tinha perdido um tio, irmão do meu pai, há 2 semanas atrás. E eu comecei a passar mal, uma tosse, aquela coisa, sentindo alguns sintomas. Aí eu vou fazer o teste porque eu me preocupei. Ela tá grávida, se eu tiver que me isolar, eu vou me isolar. E quando eu fiz o teste, o resultado veio positivo. Então a gente rapidamente, ela foi para casa dos pais dela, fez o exame. Pela misericórdia de Deus, também não sei como, a gente morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, ela não se contaminou. Foi para casa dos pais dela e eu fui me cuidar. Disseram que não, fica uma semana isolado, depois você
volta, faz o teste novo, vai estar negativo e pronto. É o tempo que o vírus precisa para ir e voltar. Eu fui curado de bronquite asmática quando eu era criança. Tem um histórico, né, de problemas respiratórios na minha família. Irmãos, meus pais, sobrinhos, mas não imaginava que eu iria ter uma recaída bem no auge do Covid-19. Bem, eu estava em casa me tratando, me recuperando, não tinha medicamento, né? Era o isolamento e líquido, aquela coisa toda. E eu comecei a sentir alguns sintomas respiratórios. No 5º dia de isolamento, eu piorei muito, que eu morava num sobradozinho de 2 andares. O fato de eu descer e subir as escadas já me causava um cansaço exaustivo, a ponto de eu ficar bem ofegante. E tem uma prima que é parte desse ministério, que Deus usou a vida dela de uma forma sobrenatural, é a Isamara. Ela é enfermeira e um belo dia à noite ela chega lá em casa do nada, já estava lidando com o Covid-19 já há algum tempo. No hospital que ela trabalhava, ela estava inserida exatamente no bloco onde as pessoas estavam isoladas. Ela foi com um oxímetro para medir a minha saturação e percebeu que eu não estava bem. Ela deixou esse oxímetro comigo e disse: olha, se isso aqui baixar de 91, eu preciso que você me avise, você tem que ser medicado, você precisa ir para o hospital, porque o risco de você piorar e a gente perder você é muito grande. E eu, com pavor de hospital, porque passava o filme... morrendo muita gente, né? Passava o filme na minha cabeça. Uma coisa é morrer gente que não tá próxima a você. A outra coisa é quando a morte chega bem pertinho. Você fala, o negócio é de A verdade. gente tinha perdido alguém muito próximo. E um homem saudável, né? Ele era pastor também, na cidade de Novo Gama, onde vive meu pai. Enfim. No dia seguinte, eu já me debilitei muito. E a minha esposa, a gente conversava sempre, né, diariamente, e ela pediu para que fizesse uma chamada de vídeo. Eu hesitei, mas quando ela viu o meu estado, a Thalita também é da área médica, ela é técnica de enfermagem no Brasil, ela viu que eu estava muito debilitado e que eu precisava de cuidados médicos. Meu irmão, ligaram para ele, rapidamente ele mudou a rota dele, foi lá para casa. E o que eu posso dizer é que o trajeto da porta da minha casa até no portão, talvez é como se fosse dessa sala até a entrada da igreja. E eu devo ter levado quase 10 minutos para conseguir chegar, porque eu fui me arrastando. Me arrastando. E ele me colocou no carro e já saiu louco. Acho que nesse dia ele tomou umas 3 multas de velocidade, porque ele correu muito para conseguir que eu chegasse no hospital. E quando eu cheguei, eu já fui recebendo a quantidade máxima de oxigênio. Estava muito debilitado. E começaram os procedimentos. Exames para poder constatar. A gasometria estava ainda mais... o oxímetro mostrou a oxigenação do sangue ainda mais baixa. Quando fizeram um exame que mede a oxigenação do sangue, uma pessoa normal, para estar viva, precisaria estar acima de 87. O meu deu 82, para vocês terem uma ideia. Me colocaram na máquina de ultrassom para poder ver o estado dos pulmões. E eu me lembro que eu me deitei, fizeram ali, na verdade é uma máquina de sonografia, né? Quando fizeram o exame, os 2 técnicos olharam e um deles fez um sinal balançando a cabeça. Ele não disse nada. E depois o médico veio falar comigo: olha, o seu estado, o prognóstico que eu tenho para te passar é esse aqui. A gente não sabe ainda como que você está conseguindo respirar sem ajuda, porque os seus pulmões estão 75% tomados pela infecção do Covid. Você está respirando com 25%. A sua gasometria, também não entendemos como é que você está vivo com um exame tão baixo. E o tratamento para você é intubação. Só que tem um porém: não tem vaga disponível aqui no hospital. Nós já vasculhamos todos os hospitais de Belo Horizonte e não tem vaga para você ser entubado. Não tem vaga no CTI. Vamos te manter aqui no nível máximo de oxigenação
E durante a madrugada, nós vamos monitorando. Se aparecer alguma vaga, a gente transfere você imediatamente. Se aparecer alguma vaga aqui no hospital, a gente também sobe com você. Então, quando eu recebi essa notícia, eu entendi que a coisa era realmente séria. Até então, aquela movimentação, mas por um minuto, eu saí do estado de choque e eu entendi que eu estava por um fio. E eu tinha um sentimento de que se eu fosse entubado, eu não retornaria. Como aconteceu com várias pessoas. Se isolaram em casa, pioraram, foram para o hospital, foram entubados. Dias depois da intubação, os órgãos começaram a parar. O problema da intubação é exatamente isso. Porque você é sedado, você começa a receber a oxigenação nos pulmões de forma mecânica, mas nada garante que o seu corpo vai continuar vivo. E, na verdade, o Covid é uma doença, mas o laudo final, poucas pessoas tiveram um laudo de que morreu por Covid. Com a debilidade que o Covid causava no corpo humano, sempre tinha uma outra doença. E a maioria das vezes a pessoa morria por falência múltipla de órgãos. O primeiro órgão que falha são os rins. São os rins. Parou os rins, meus amigos, é só o Senhor. Se a pessoa voltar, é hemodiálise pro resto da vida. Se não conseguir um doador. Enfim. E esse testemunho também ele foi marcado por... não por acaso, eu acredito, né? Algumas canções que Deus foi trazendo à minha memória e usando pessoas durante esse processo. A minha irmã mais nova, a Riviane, ela esteve comigo durante esse processo em que eu passei uma noite inteira esperando por uma vaga no CTI. E por mais estranho que pareça, né? Uma cidade tão grande, é uma capital, mas todos os leitos estavam ocupados. E mais adiante vocês vão entender por que não tinha vaga. Eu pedi muito a Deus. Eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu não sei aonde que o Senhor vai me levar, o que o Senhor pretende com esse sofrimento. Mas eu só quero te pedir uma coisa, não me deixe ser entubado. Não deixe que coloque uma mangueira mecânica dentro de mim. E eu temia, porque eu acreditava que eu não retornaria. Um salmo que marcou muito esse processo é o Salmo 116, até anotei para mim poder não esquecer, onde Davi, no verso 6, ele fala, pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu senti literalmente angústias da morte me cercarem. E durante essa madrugada, eu fechei os olhos, eu não consegui dormir, e eu orava em espírito, pedindo a Deus misericórdia. E eu me lembro que nos momentos em que eu tive alguma lucidez e que eu pude ouvir, eu ouvia a minha irmã cantarolando uma canção durante toda a noite. Não entendemos também como é que ela não se contaminou, porque ela não abriu mão. Ela tinha experiência, ela trabalhava na área administrativa de um hospital, mas ela não abriu mão de estar comigo e esteve comigo durante toda a madrugada. Um pouquinho antes eu recebi a visita do meu pastor. Ninguém sabe como é que ele conseguiu entrar e chegar lá na ala do Covid também. Nem o pessoal da portaria entendeu como que você chegou aqui. Se ele for ver isso aqui, a esposa dele vai descobrir que ele entrou na ala do Covid, foi lá, impôs as mãos sobre mim e orou por mim. Pastor Alexandre de Lisboa. E eu passei a madrugada com ela. E eu me lembro que durante a madrugada, ela também canta, é uma bênção, Deus tem uma promessa muito grande na vida dela. E ela cantava para mim durante a noite toda, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? E durante a madrugada ela foi cantando, ela foi ministrando sobre a minha vida. Nada mudou. Eu não melhorei, o leito não apareceu. E nas primeiras horas da manhã, o médico me procurou de novo e falou, Ronaldo,
a gente precisa te deixar preparado. Quer seja aqui ou quer seja lá para onde você vai ser transferido, você precisa estar pronto. E foi outro choque quando as enfermeiras entraram, me deram um banho de leito, tiraram as minhas roupas, me colocaram uma fralda geriátrica, porque eu ia ser entubado. E quando você está entubado, você não tem sentido, seu corpo não funciona. E eu falei, meu Deus, e a coisa apertou um pouquinho mais, mas eu me apeguei à fé. Eu não tinha mais o que fazer, eu só tinha fé. Nas primeiras horas do dia, minha prima retornou do plantão e disse para mim, olha, tem um médico que está assumindo o plantão. Esse rapaz é meu amigo, ele estudou comigo e eu vou pedir para ele que, de alguma maneira, nos ajude. Nesse meio tempo, aparece um leito de UTI no hospital que eu estava. Eu já estava vestido, eu já estava preparado, eles já colocaram a cama inclinada para quando eu subisse, eu já recebesse a intubação. Por um lado, era uma notícia boa, porque eu ia receber o tratamento que eu precisava. Por outro, foi um choque de realidade, porque eu falei, meu Deus, eu pedi tanto que eu não fosse entubado. Eu pedi tanto ao Senhor. E à medida que eu ia subindo no elevador, andando pelos corredores, orando em espírito, orando em espírito. Aí já fiquei sozinho com Deus. O único rosto que eu conhecia era da minha prima. Chegamos no último andar do hospital, onde estava o CTI. E quando eu cheguei, eu vi 10 leitos. Esse CTI tinha 10 leitos. 9 estavam ocupados. Dos 9 que estavam ocupados, 8 pacientes estavam entubados. Só tinha um senhor que não estava entubado e eu era o que estava chegando para ser o 9º entubado. E pedindo a Deus, clamando ao Senhor que tivesse misericórdia. E a minha prima foi conversar com o médico, Dr. Marcelo. Não tem uma terapia alternativa, não tem nada que a gente consiga fazer para que ele não seja entubado, porque ele não quer ser entubado. Ela falou assim, olha, ele não quer, mas nesse momento eu coloco em risco a minha profissão, eu coloco em risco a minha reputação, eu coloco em risco, até um crime, eu negar para ele um tratamento que é o tratamento que ele precisa. E ela falou, mas não tem jeito, não tem jeito. E a nossa família apreensiva, a notícia já tinha chegado para todo mundo. Estavam tentando esconder da Thalita, porque estava grávida, e estavam tentando esconder da minha mãe. Mas, pelos procedimentos, e ela viu que eu fiquei sem telefone, eu fiquei incomunicável, ela já conhecia o ambiente de hospital, ela já entendeu que algo estava acontecendo. E para ser mais objetivo, o médico resolveu, Deus deu para ele uma direção, ele disse, olha, existe uma terapia que não é aconselhada para o caso dele, e nós vamos dar para ele 2 horas para ver se ele pelo menos reage. E eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês têm alguma coisa que vocês se apegam, se vocês têm alguma coisa que vocês acreditam, liga para todo mundo, manda mensagem, peça que vocês se apeguem nisso. Porque em 2 horas, se não tiver melhora, ele vai ser entubado. E eu sei que muita gente não volta da intubação, mas é o tratamento para ele. Eles colocaram em mim um capacete respiratório, fechado a vácuo no pescoço, onde você recebe uma quantidade enorme de oxigênio. Não tem remédio, não tem medicamento, é puro oxigênio. E através disso você estimula o pulmão a voltar aos poucos a respirar. E me colocaram nisso aí. Quando a notícia chegou, é como se fosse um filme. A notícia chegou para minha família e eles se mobilizaram e foi todo mundo para a porta do hospital. E ergueram as mãos e passaram uma tarde inteira orando e implorando ao Senhor. E Deus, através disso aí, já estava operando um milagre em paralelo, porque a gente vinha de um momento delicado de família, onde algumas pessoas estavam afastadas, inclusive até sem se falar. E esse momento de sofrimento fez com que a família se unisse. Pessoas que não se falavam já há algum tempo se aproximaram, todos nós cristãos, mas somos humanos, né? Normal. E
meus tios, minhas tias. O meu pai foi mobilizado lá em Brasília, ele mora em Novo Gama. Rapidamente arrumaram uma passagem para ele vir para Belo Horizonte também. E a família se uniu em fé, em oração. À frente do hospital, alguns distantes. Interessante que nesse dia, que foi o dia 17 de julho de 2021, a Rosiane estava se casando com o Demetrio aqui. No mesmo momento que eu estava entrando no CTI, eles estavam reunidos e o pastor Alberto fazendo a cerimônia de casamento deles. Não sei se você já estava aqui, se você... Eu acho que eu não tava, não. Não estava, né? Pois é, no mesmo dia, né? Eu sou muito ligado com a minha irmã mais velha e a gente se conectou ainda mais por causa disso. O aniversário de casamento dela é a minha segunda data de aniversário, que foi do meu... Um milagre, né? Do meu milagre. Pessoal, e foi um processo. Passou 1 hora, nenhuma melhora. Com 2 horas, o exame da gasometria teve uma melhora bem pequena. E o médico falou, olha, melhorou. Eu falei que se melhorasse, eu ia dar para ele um pouquinho mais de tempo. Então, essas 2 horas foram estendidas para mais 2 horas. E em 2 horas, melhorou consideravelmente. Ele falou, uai, tá funcionando. Por incrível que pareça, não me pergunte como, mas está funcionando. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei nesse tratamento por 3 dias, recebendo esse oxigênio. No 3º dia, eles tiraram o capacete, eu passei a usar somente a máscara respiratória. E com 4 dias, eles já estavam me tirando do CTI fechado, porque eu estava isolado dos outros pacientes, e já me colocando em contato com os outros pacientes. Já tive uma melhora considerável, a ponto de eu poder, ainda com a ajuda de um respirador, mas não entubado, com um tubo dentro de mim, mas já demonstrando uma melhora considerável. E nesse momento é que a minha ficha caiu mesmo e eu vi a realidade. Nessa época, eu estava com 43 anos, tinha uma moça 10 anos mais nova que eu, entubada do meu lado. Saúde muito mais, vamos dizer, mais nova, né? Mais nova, os órgãos em melhores condições. E eu vi o cuidado de Deus, para dizer a verdade para vocês. Foi um vale, como disse Davi, né? Da sombra e da morte, porque eu vi a morte de muito perto. De muito perto. E enquanto eu estava nesse processo de recuperação, já muito próximo, né, de ter a notícia definitiva de que eu estava livre da infecção, Deus, com sua maneira especial de ser, né, eu disse que era um testemunho que tinha algumas canções que marcaram, Deus colocou uma missionária lá dentro do UTI, disfarçada de faxineira. E essa senhora estava ali todos os dias, limpando o chão, organizando as coisas. É um ambiente muito, muito limpo. De hora em hora tem alguém lá limpando, desinfectando, né? E ela olhou pro meu quadro na parede, com as minhas informações, a minha idade. Ela olhou para mim e falou, menino, você é muito novo para estar aqui. Eu falei, eu sei. Isso aqui não é lugar para você, eu sei também. Ela falou, fica tranquilo, não se preocupe. Logo, logo você tá fora daqui. E ela saiu andando e, como eu disse, essa canção marcou muito a minha vida e ela saiu cantando. Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma, sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida, sou eu que cuido do tempo e que cura a ferida. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. E essa canção ecoava, ela dizia, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória.
só precisa descansar. E eu digo uma missionária disfarçada, né, de faxineira, porque no momento de maior angústia, de maior dificuldade, ok, eu não estava mais com aquele capacete, mas eu não sabia o que ia ser. Eles não me davam notícia se eu estava melhorando ou se piorando, eles só diziam que você precisa continuar em tratamento. Aí eles já adicionaram alguns medicamentos e me deixaram pela primeira vez ver alguém da minha família que não fosse a minha prima. Fizeram uma chamada de vídeo, veio uma assistente social, conversou comigo, disse, olha, você está melhorando. E porque você está melhorando, a gente conseguiu uma autorização para você ter contato com alguém da sua família. Foram dias. Eu internei de uma sexta para o sábado, e isso talvez era uma quarta-feira. Mas parecia que eu estava dentro daquele lugar fazia meses, de tanto que o tempo não passava. Fizeram uma chamada de vídeo e eu pude ver a minha mãe, eu pude ver a minha esposa, e aquilo me trouxe um conforto muito grande, renovou ali as minhas forças. Segui em tratamento, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta. No sábado, me permitiram tomar um pouquinho de água, porque durante todo esse processo eu estava sendo hidratado por soro. O risco de eu engasgar com um pouquinho de água, ter uma crise de tosse e perder todo A evolução, né? a evolução do tratamento era muito grande. Então, no sexto dia, veio uma enfermeira com um copinho bem pequenininho, daqueles copinhos de tomar xarope, colocou ele um quarto daquilo ali e molhou a minha língua com um pouquinho de água. E foi um processo de tanta debilidade, eu falo para vocês, que eu entendi o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos insignificantes e o quanto a nossa vida não vale nada, se não for a mão do Senhor, se não for a misericórdia de Deus. Ela colocou aquela gota de água na minha língua, foi um alívio muito grande. No dia seguinte, eles já liberaram uma refeição. Eu sou mineiro, né? Liberou um O pãozinho meu de queijo? prato Não, um tropeiro não, feijão tropeiro não, né? Não, mas vocês acreditam que eu comi quiabo nesse dia? Um frango desidratado com quiabo. Olha só. E é o meu prato preferido. Isso é pra provar o quanto Deus cuida. Nos detalhes. Pra muita gente isso vai ser coincidência e pode não significar nada, principalmente pra quem não gosta de quiabo. Mas a primeira refeição que eu fiz dentro de um CTI foi um frango desidratado com quiabo. É mineiro Olha com só. força, né? E foi outra coisa que mexeu muito comigo. Ele falou, como Deus está cuidando. Como Deus está cuidando. Até o que eu gosto mais de comer, o Senhor preparou aqui dentro de um CTI. E eu tô tentando ser o mais breve possível para não tomar todo o tempo. O testemunho tem muitos detalhes, né? E já caminhando para o final, depois dessa refeição passaram mais 2 dias, e eu já fui tirado de dentro de CTI e fui colocado na ala do Covid, mas dentro de uma enfermaria comum, em contato com outros pacientes que estavam contaminados, mas não estavam num nível de precisar ir para um CTI e ser entubado. E no domingo, eu me lembro, a médica passou pela manhã, me examinou, e as palavras dela foram as seguintes: olha, você já era para ter saído daqui. O que aconteceu foi que o seu caso é tão inexplicável que nós tivemos que nos reunir, nós tivemos que dividir as nossas experiências para tomar a decisão de que você teria alta, e ninguém acredita que você é o mesmo paciente que entrou aqui há 7 dias atrás. Ninguém entende, ninguém explica, mas não existe nenhum motivo para manter você aqui dentro. Porque a sua infecção já não existe, o seu teste já veio negativo, se você não está mais contaminado, os seus pulmões já estão funcionando sem ajuda do respirador. Nós não temos outra coisa a fazer a não ser te liberar. Levou um tempo porque a gente teve que se reunir, a gente teve que tentar entender. Ninguém entende, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Se você acredita em milagre, você é um milagre. Porque, primeiro, a terapia que foi usada
pro seu quadro não era nem aconselhado, porque você estava muito avançado, você estava respirando com 25% dos seus pulmões. Então, não existe explicação. Eu estou assinando a sua alta baseado no que eu estou vendo. E porque eu estou vendo, eu estou acreditando. Porque se eu olhar para o seu exame de 6 dias atrás, eu não acredito. Então, estou te recomendando aqui uma fisioterapia respiratória, porque o seu pulmão ele foi exposto a uma quantidade muito grande de oxigênio. Ainda que você esteja respirando sem ajuda, você vai precisar passar por essa terapia respiratória. E o que eu posso te dizer é que existe um risco muito grande de que você fique com alguma sequela respiratória. Você usa a sua voz para alguma coisa. Eu canto na igreja. Talvez você não vai mais cantar como você cantava. E eu disse, está amarrado, em nome de Jesus. Eu vou cantar ainda mais alto, vou gritar ainda mais. Aquilo que parecia, Júnior, né? Eu não tenho técnica, mas é uma motivação a mais que eu tenho. Sou envolvido com louvor desde sempre. Como eu disse, nós crescemos dentro da igreja. Nosso quintal foi a igreja. E envolvido com música desde sempre também. E passei pela fisioterapia respiratória, algumas sessões. E graças a Deus, hoje, às vezes, eu me exalto quando eu estou cantando. Né? Como eu disse, eu não tenho técnica. Mas eu sei o vale que eu passei para hoje estar vivo, o vale que eu passei para hoje ter a minha voz, o vale que eu passei para hoje poder respirar fundo e ter os meus pulmões funcionando sem ajuda de nada. Então, toda vez que eu estou ministrando, que eu estou cantando, que eu me lembro disso, é aí que eu grito mesmo. E finalmente chegou o momento de eu receber a alta. E quando eu sendo conduzido ali pela minha prima, que, como eu disse, foi um anjo que Deus colocou na minha vida durante esse processo. E quando eu chego na porta do hospital, tava a igreja, tava a minha família, tava alguns amigos que eu não via há muito tempo. E mais uma vez, né, para poder fechar a série das canções, eles cantavam: lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, e Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai mudar. Juninho, em cima desse louvor, você sabe que a internet ela conecta e leva a gente para lugares que nós não imaginamos, né? E teve um podcast aqui com a irmã contou um testemunho, e tinha uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil na vida dela e mandou uma mensagem lá no Instagram pra gente. Eu precisava ouvir isso. E talvez tenha alguém que tá dentro de um leito de hospital desacreditado, talvez que recebeu o diagnóstico médico, né, Billy? Dizendo que já não tem mais jeito. E em cima desse testemunho que você acabou de contar, eu quero profetizar sobre essa vida. Aleluia. Que só é ponto final quando Deus decide dar um... Deus decide. Quando Deus decide. Se Ele decidir viver, vai viver. Se Ele decidir falar que vai acontecer, vai acontecer. Porque quem prometeu é fiel pra garantir, né? É verdade. E quando Ele quer, ninguém impede, ninguém atrapalha. Me lembrou um louvor, Juninho. Quando Deus quer fazer. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entrega, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno cair. Ele manda mensagem,
mensagem sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ô Juninho, você falou que você veio pra cá uma vez e agora é sua segunda vez. Desse tempo todo que você vive aqui, qual foi a maior experiência com Deus que você teve nessa terra, nessa nação? Experiência com Deus é mais um testemunho. Bom, a gente vive um momento bem delicado agora, né? Em se tratando de imigração, a gente vê tanta coisa estourando. Hoje mesmo, eu tenho um testemunho fresquinho. De hoje? De hoje. Oh, meu Deus. Eu trabalho com alguns venezuelanos, né? E ontem um desses meninos, um rapaz muito novo, me procurou e disse: Ronaldo, eu preciso de uma ajuda sua. E me entregou um envelope. Guarda esse envelope para mim. Aqui dentro tem $7.000. São as minhas economias. Eu tenho uma corte amanhã e talvez eu não volte dessa corte. E eu confio em você. Pega esse dinheiro. Eu vou me comunicar com você depois que eu chegar na Venezuela e você me mande ele. Eu falei: rapaz, para com isso. Não, toma aqui, eu não confio em mais ninguém. Eu preciso que você guarde esse dinheiro. E vai ser o que Deus quiser. Eu falei: vai ser o que Deus quiser. E você acredita? Ele esteve aqui na igreja uma vez. É um menino muito bom. Acredito que Deus tem um plano muito grande na vida dele também. É um processo, né? A gente às vezes... Você lembra de uma conversa que nós tivemos lá no lote, né? Sim, lembro. E esse processo de retorno para a loja onde eu estou hoje foi muito difícil. É tema para outra conversa. Mas Deus não é Deus de acaso. Deus não é Deus de fazer escolha errada ou de se enganar, né? Quando ele toma as decisões. E eu entendo o que Deus tem comigo dentro do mundo hispano. Aos poucos Deus vai me dando uma compreensão. Resumindo, eu falei: olha, Luiz, eu vou pegar esse dinheiro, você não tem com quem deixar, mas eu quero saber se você tem fé pra gente fazer uma oração aqui agora. Ele falou: não, eu tenho fé. Eu falei: então nós vamos orar. E eu não sei se você merece, se você não merece. Eu sei que o seu caso é difícil, porque ele entrou nessa leva aí quando a porteira se abriu e principalmente a Venezuela, entrou muita gente, tudo com pedido de asilo. E ele não tinha nada que justificasse ele continuar aqui. E eu falei: vamos orar. Entramos lá para dentro da cozinha. Na mesma hora a Rafaela chegou, minha filha trabalha comigo. E eu falei: vamos orar, minha filha. Esse menino precisa de um milagre e o que nós temos é o Senhor. Eu não tenho nada para oferecer para ele a não ser a minha fé. E nós oramos. Eu pedi a Deus que tivesse misericórdia, que preparasse o agente de imigração. Desde o momento que ele entrasse naquele prédio, que Deus fosse direcionando a ele e colocando ele diante de pessoas certas. E mandei uma mensagem, mandei um salmo para ele hoje pela manhã. A corte era às 8h30. E de repente esse menino aparece na loja. Não passou nada, Ronaldo. Não me pediram nada. Disseram que estava todo bem. Me deram a carta e que eu espere hasta que os papéis se arreglem. Que eu fique esperando até os papéis se arrumarem. Deram social para ele. Uau. A permissão de trabalho tá para chegar. E vocês estão entendendo como é que Deus inverteu um quadro que... E alguns zombaram dele, fizeram brincadeira. Vocês já se despediram do Luiz, porque pode ser a última vez que a gente vai ver ele hoje. Riram e riram. Eu falei: Deus, não vai ser não. Porque o Senhor é fiel. É um Deus que responde. É um Deus que responde. E esse menino não tem ninguém a quem recorrer. Ele tem alguns parentes aqui, mas que não se importam muito com ele. Ele vive sozinho, um rapazinho novo, para honra e glória do Senhor. Ele chegou lá hoje e eu dei nele um abraço que foi um refrigério para mim. Quando eu vi ele chegando, eu falei: agora você vai para a igreja, porque você precisa dar esse testemunho. Você vai para a igreja, não vou deixar você escapar, não. Mas a experiência com Deus, que você perguntou, uma das mais marcantes. No ano de 2007, eu dirigindo aí na Marieta, com a famosa carteira Tabajara, né, que era a brasileira traduzida, que não valia para nada, mas era o que a gente tinha. Era muito mais difícil naquela época. Fui trabalhar num dia de domingo, coisa que eu não fazia, e o dia não rendeu, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, e já estava indo embora para casa atrasado pro culto.
distraído, cansado, eu passei num sinal entre amarelo e vermelho. Ele ficou vermelho no momento que eu estava atravessando. E tinha uma viatura atrás de mim, eu não percebi. Saidista, a van cheia, tanto dentro como em cima, muita ferramenta. Ele ligou o giroflex, me parou. Eu encostei naquele mall do Goodwill, ali onde tem uma Guitar Center. Encostei, ele já veio com a lanterninha, igual no filme, né? Você tá cansado? Você tá com problema de vista? Por que você passou no sinal vermelho? E ele virou pra mim. Eu falei, olha, a van tá pesada, a van não ia parar. Se eu freasse, eu ia fechar o cruzamento. Ele, não importa, você não pode passar esse sinal vermelho. Me dá o documento do carro e a sua habilitação. Entreguei, né, muito humildemente a Tabajara. Ele olhou, balançou a cabeça e foi na viatura. Ficou 2 minutos na viatura e já voltou com a arma empunhada, mandou eu descer da van, me algemou e me prendeu. Você tá preso. Você não deveria estar aqui, você não tem permissão para dirigir e muito menos para furar sinal vermelho. Me algemou, me colocou dentro da viatura. Eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Eu fiquei em alguns momentos em choque. Eu falei, será que é isso mesmo? O meu fim é esse aqui? E o Lucas Agostinho ainda não tinha lançado essa música, né? Mas talvez Esse não seria é. a canção. Esse não é o meu fim. Enfim. Quando eu vi que estava acontecendo, chegaram umas 7 viaturas e cercaram a van. E ficou aquela festa, né? Os policiais desceram, alguns tiraram foto da van, porque saidista, até hoje, né? Anda com mais meia van em cima de ferramenta, escada, andame, poste, cavalete. Tá passando uma foto aqui de a van de um saidista. Esse é o saidista. E começaram a zombar, tiraram foto da van. Eu falei, Deus, eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor e eu vou orar. E eu me quebrantei, Biris, naquele dia, como eu nunca tinha me quebrantado antes. Eu orei, eu chorei, pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim. E eu dentro da viatura, o guarda voltou, chegou um guincho para levar a van. Eu falei, meu Deus, está acontecendo. E continuei orando e chorando, implorando a Deus que tivesse misericórdia de mim. PH, o rádio dele chamou. Era uma mulher, uma policial, não sei quem era. Eu nunca ouvi um inglês, eu nunca entendi um inglês tão claro na minha vida como naquele dia. Ela falou para ele assim, ó, o procedimento vai ser, aplica a multa da carteira, aplica a multa do sinal e libera, não é para prender. Aí ele pediu, você pode confirmar, Central? Aplica a multa da carteira, aplica a multa do sinal e libera, não é para prender. Ele ficou uns minutos assim, desceu do carro, foi lá, conversou com os outros e eu olhando. Eu tinha entendido o que ela tinha falado. Aí eles se indignaram, o guincho estava do lado para levar a van. Uhum. Ele voltou, PH, abriu a porta do carro, mandou que eu descesse, tirou as algemas. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Aí ele pegou 2 papéis, jogou em cima do capô da viatura e falou, assine isso aqui e some daqui antes que eu mude de ideia. Eu não falei, mas por dentro eu pensei, quem mandou você me soltar não vai deixar você voltar atrás. Eu assinei essas 2 multas, marcaram uma corte, cancelaram o guincho, as viaturas foram saindo uma a uma e eu fiquei lá para poder ir embora. E eles ficaram esperando, né? Quando eu bato, que eu vou na van para poder ir embora, no desespero eu desci da van e deixei a chave virada. Isso levou um tempo muito grande, a van não pegou. Eu ainda voltei nisso para pedir se não dava para fazer uma chupeta. Tô rindo agora, né? Mas na hora eu não ri, obviamente. Ele virou pra mim assim, friamente, e falou assim, nem se eu tivesse um cabo aqui, eu não ia fazer isso pra você. E virou as costas, saiu. Mais um cuidado de Deus. Na Guitar Center tinha um rapaz que já me conhecia, porque eu tinha o costume de ir lá comprar as coisas pra igreja. E ele viu de longe, assim que a polícia saiu, ele já veio com o carro dele, eu nem precisei pedir. Ele parou de frente, já desceu com o cabo e deu jump na van pra mim. Ele falou assim, eu vi tudo que aconteceu e esse pessoal, em vez de preocupar com quem tá fazendo a coisa errada, tá preocupando com gente que tá trabalhando. Eu agradeci, meu amigo, muito obrigado. Eu tava com a roupa da obra, falei assim, eu vou direto pra igreja, nem em casa eu não vou. Eu cheguei, eu era pastoreado na época pelo pastor Eimar.
Fui direto no altar, falei, pastor, eu preciso dar um testemunho. Primeira oportunidade que o senhor tiver, eu preciso dar um testemunho. E sentei. E, pessoal, a Marieta estava vivendo um momento de desespero. Todo dia alguém era preso. Tinha gente que passou semanas sem sair de casa para trabalhar, de medo de acontecer alguma coisa. Quando eu comecei a contar o que tinha acontecido comigo, sabe quando o pessoal abre o olho, abre a boca e fica te olhando assim, abismado, ninguém acreditando? Eu descrevi para os irmãos, falei assim, irmãos, Deus me livrou. Deus me livrou, eu não sei quem está precisando escutar isso, eu acabei de viver isso. Então, se você tem vivido com medo, você tem vivido aí desesperado, sem saber o que fazer, saiba que Deus está cuidando. E a hora que tiver que ir embora, vai embora, não adianta. Eu estava algemado dentro de uma viatura, preso e a minha van sendo rebocada. Deus deu uma ordem e mandou me soltar. Então eles me soltaram e eu dei esse testemunho na igreja. O pastor depois falou assim, eu tenho 10 anos que eu estou aqui, eu já sou cidadão americano. Eu nunca ouvi um caso desse, de alguém ser preso, de alguém ser autuado, ainda mais que eu devia corte. Eu estava devendo corte, eu já estava deportado, porque eu tinha 6 cortes quando eu entrei de forma errada, tinha que ter ido nas cortes e não fui. E isso marcou muito a minha vida. Eu não fiquei aqui muito tempo depois disso, porque Deus já tinha dado um outro direcionamento para minha vida. Meses depois eu ia retornar para o Brasil de qualquer forma, mas esse acontecimento, eu nunca tive uma oração respondida instantaneamente como aconteceu nesse dia. Eu orei, eu clamei, eu implorei e Deus enviou socorro. Posso dizer que nessa primeira estadia minha aqui, foi a experiência que mais marcou a minha vida. Tem um louvor que diz, esse Deus é tremendo. Você não conhece, não, Juninho? Conheço. Só te não falha. Quando eu preciso, chamo por Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Vou fazer a segunda E aí voz. vai, né? Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra a terra e for. Até na viatura ele entra. É poderoso. O carro pode estar 10 metros pra cima. Pra me guardar. Não tem tempestade que ele lhe acalme. Ele traz bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Pra quem não sabe, nós Esse estamos é o tendo uma vigília agora aqui, né? Uma vigília agora. Deveria estar lá, viu? Você deveria estar lá, né, Juninho? Juninho, eu não também. tô na escala, mas Eu deveria estar lá. Nós estamos 1 hora e 15 minutos de gravação do podcast. Mas, Juninho, é muito rápido, mas a gente precisa ter a segunda parte. Então, como nós estamos ao vivo aqui, Juninho, eu quero que você se comprometa em voltar aqui. Já deixa agendado. Já deixa agendado. Mas nem entrou ainda, nem. Eu não vou. Hoje a gente queria. Não. Gente, como vocês podem ver, isso daqui só foi uma introdução. Só foi uma introdução, agora vai vir as aplicações. Agora vai vir a aplicação. Só que infelizmente já deu 1h30 de podcast e o YouTube não libera pra gente acima de 1h30. Né? Nossos vídeos tem que ser curto, porque tem pouco seguidor. Aproveita você que não é seguidor, que tem que fazer? Já tem que clicar no sininho de notificação e lá embaixo se inscrever, né? Se inscrever. Pra ficar mais. Envie esse vídeo pra muitas pessoas. Juninho, mas nesse primeiro momento eu não sei se eu agradeço o Bires, porque se agradecer ele já fala dever cumprido. Né, Bires? Mas eu quero agradecer. Não, vamos levantar da mesa que nem Jesus, não vamos dobrar, não. Vamos deixar jogar. Eu vou deixar o paninho lá, vou deixar o paninho. Mas, Juninho, brincadeiras à parte, nós queremos agradecer esse tempo de mesa que você teve com a gente, né? A gente louva muito a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que você falou aqui. Foram palavras que edificou a nossa vida. Eu tenho certeza que vai edificar a vida dessa pessoa que está assistindo na sua casa, né? E quero louvar a Deus pela sua vida, por essa ferramenta que você é dentro da nossa igreja, por um exemplo de pai, um exemplo de irmão e de servo da casa do Senhor, porque a gente vê você
Pra quem não sabe, ele mora uma distância bem longa da igreja, muito bem longa da igreja. Até brinco com a sua esposa, falo com ela assim, todo dia que ela vem pro culto é uma viagem. Mas a gente vê vocês aqui vindo com o coração disponível para servir na obra de Deus. Então isso pra gente é um exemplo muito bom. E por todo esse testemunho, louvado seja Deus que te tirou do Covid, né? Que tirou lá. Nós queremos agradecer muito a sua vida e louvar a Deus pela sua vida, né? Só gratidão e que ele volte pra terminar o que ele começou aqui agora, né? Nós não começamos, né? Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Como eu disse, não me dou muito bem com esse tipo de situação, mas acredito que é importante a gente trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. Eu dizia isso recentemente em uma ministração. E nós precisamos... Eu tenho um quadro que eu ganhei no Brasil de um amigo meu que diz: eu me lembro dos dias que orei por coisas que eu tenho hoje. Olha só. E esse coisas você pode substituir por qualquer coisa. O português, ele né? É coisa, é pessoas, é cura, é libertação, são milagres. E eu fiz questão, né, de colocar um quadro parecido como esse na entrada da minha casa. I remember the days that I prayed for things that I have today, or that I have now. Coisas que eu tenho hoje ou situações que eu vivo hoje. O fato de eu estar aqui na América, fica aí um aperitivo, né, para a nossa próxima conversa, se ela acontecer. O fato de eu estar aqui na América hoje é um milagre, porque eu fui embora daqui deportado em 2007. E com um histórico bem complicado, e voltei para aqui com visto. É um outro testemunho que eu tenho para contar para vocês. Ele vai voltar. E vamos Né? deixar em aberto aí. Mas pra finalizar, Juninho, vamos louvar a Deus mais um hino pra nós finalizarmos. Aquele alto bom tom, qual o louvor, Bis? Você, Bis? Canta aquilo que parecia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio só pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Oh, glórias! aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. E assim nós encerramos mais um episódio do podcast da Debrais. Que Deus abençoe sua vida, Juninho. Que Deus abençoe você que nos assistiu até agora. Mais uma vez, Viris, obrigado, meu Deus parça. abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É nóis. Tamo junto, valeu, gente! Aê, Juninho!